Olá, boa tarde para você, ligado aqui na Novo Tempo. Estamos juntos para mais um programa que é seu. Está no ar o seu programa. A gente se encontra de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, às 5 horas da tarde, ou às 2 da manhã, ou ao meio-dia. Não importa aí qual seja o horário que você está assistindo, a gente está junto pela televisão, pela tela da Novo Tempo, também pela internet, você que assiste a gente pela novotempo.com. Se você está assistindo a gente agora às 5 horas da tarde, então estamos ao vivo, eu aqui no estúdio e você aí onde quer que esteja acompanhando o nosso programa. Mas hoje, sem mais delongas, é um programa para a gente agradecer, para a gente parabenizar, para a gente desejar um grande abraço para todos os professores que acompanham aqui o seu programa, viu? Se você é professor, se você já foi professor, se você está estudando para ser professor, hoje é o seu dia e muito obrigado por essa decisão e muito obrigado por essa carreira tão linda que você tem, viu? Sabe que enfrentar uma sala de aula onde os receptores têm culturas, criações, em determinadas situações, idades e conhecimentos diferentes, é o ritual cotidiano do professor, que é responsável e tem o poder de oferecer conhecimento através de um quadro negro, um pouco de giz, voz e muita sabedoria. Há quem diga que lidar com as diferenças, correr o risco de nunca agradar 100% de uma sala de aula, passar noites corrigindo provas e finais de semana preparando o conteúdo das próximas aulas, é um ofício da profissão, são ossos do ofício. Mas os professores afirmam que é um desejo de ver uma sociedade melhor e pessoas com mais conhecimentos. Hoje é comemorado no Brasil o Dia do Professor e o seu programa não poderia deixar, claro, de homenagear os mestres que nos ensinaram e vão guiar e vão seguir na nossa memória, mesmo com o passar dos anos e com novas vitórias. É ou não é? Quanto tempo faz, de repente, que você que está me assistindo não frequenta mais a escola? Mas eu tenho certeza que você se lembra de muitos professores queridos. A gente nunca se esquece, eu lembro da minha professora da pré-escola. Hoje em dia nem chama mais pré-escola, né? Mas há 30 e alguns anos aí se chamava. Então, são pessoas marcantes que dedicam a vida para ensinar o outro, para dar cultura ao outro. E aí, eu quero pedir o seguinte, para que você mande um recado para o professor que marcou a sua vida. Eu vou ler algumas participações aqui no ar, através das nossas redes sociais, que é facebook.com/seuprograma, o nosso Twitter, @seuprograma, não se esqueça do nosso Instagram, que também é o mesmo endereço do Twitter, @seuprograma, tá bom? Então, mande abraços aí, conte histórias, participe, interaja com a gente, falando o seguinte, manda um recado para o professor que marcou a sua vida, tá bom? novotempo.com/seuprograma é o nosso blog. Esse é o nosso blog. Você pode acompanhar os programas antigos, os que já foram para o ar, estão sempre armazenados lá e muitas informações dos bastidores aqui do seu programa. E é também onde você pode adquirir a revista Princípios. É o nosso presente de todas as tardes para você. Na revista Princípios, você encontra vários artigos extremamente interessantes sobre religião, sobre Bíblia, sobre cultura geral, sobre saúde, sobre qualidade de vida. É só você entrar no nosso blog e pedir e é inteiramente grátis. É um presente nosso para você, tá bom? Não perca tempo e peça já. Vamos lá para o jornalismo? Bianca Oliveira, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Tudo bem? Tudo ótimo. Você com certeza tem um professor que marcou sua vida, Bianca. É a sua cara. Tenho alguns professores, sim. Professoras, né? Na minha quarta série me marcou bastante a professora Elisete. Inclusive, encontrei ela num evento, ela não me reconheceu, mas... Mas o amor continua mesmo. Mas o amor continua mesmo pela professora Elisete. E depois, ao longo do tempo, né, ensino fundamental, depois ensino médio, tive uma professora também que marcou muito, inclusive foi uma pessoa fundamental para que eu escolhesse a carreira de jornalismo para seguir aí, que foi a professora Fabiana. Ela é da Escola Adventista de Maringá. E também na minha faculdade, um professor que me marcou bastante é o Ronaldo Neso, também um professor e tanto, e outros tantos aí, né? Mas tem os preferidos, esses são os meus preferidos. Muito bem. Wagner.
eles marcam a vida da gente mesmo. Inesquecível, vão passar etapas da vida, como eu falei aqui no começo do programa, a gente nunca vai se esquecer. Mas vamos lá para as notícias. Bianca, hoje foi anunciado o pagamento do 5º lote do imposto de renda. Conta essa história pra gente. Sempre quando é liberado, a gente avisa aqui no seu programa, porque é aquele dinheirinho a mais que a gente não está esperando, mas ele chega e é muito bem-vindo, né? Ah, chega. Demora, mas ele chega, né, Wagner? Na semana passada foi liberada, como a gente colocou aqui, a consulta ao lote, né? E hoje, então, o pagamento do 5º lote do imposto de renda pessoa física 2013, ano base 2012. Serão pagos R$1,5 bilhão de reais em restituições para 1,5 milhão de contribuintes. A Receita Federal estima que o volume de restituições desse ano, seja semelhante ao de 2012, cerca aí de 12 bilhões de reais, mais ou menos. Ao todo serão 7 lotes, ou seja, esse é o 5º, ainda tem mais 2, e eles serão pagos até o final do ano. Uma outra informação, Wagner, ainda aqui no Brasil, o site da Polícia Militar do Rio de Janeiro foi invadido ontem à noite por hackers do grupo Anonymous. Em um vídeo postado da página, o grupo convoca uma manifestação marcada para hoje, isso no centro do Rio de Janeiro. No Facebook, 90 mil pessoas confirmaram presença nessas manifestações. Os professores na cidade do Rio, lembrando, estão de greve há 2 meses e nenhum acordo ainda foi feito para pôr fim a essa paralisação. Inclusive, hoje à tarde, eles estavam em reunião e não tiveram acordo algum com o Estado. Com medo de mais violência, devido aos manifestos, o Rio de Janeiro vem se preparando com muito cuidado, um cuidado reforçado aí em relação às manifestações. Bancos e a própria Câmara também estão trocando os tapumes por chapas de aço, em uma tentativa de evitar o quebra-quebra que seguiu aí as últimas manifestações, quando grupos de pessoas mascaradas passaram a agir depois do protesto pacífico dos professores. Nós tivemos também outros focos de manifestação pelo país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje à tarde, professores estavam pedindo um reajuste de salários em frente ao Palácio do Governo, e em São Paulo também está marcada para hoje, às 6 horas da tarde, que mais de 4 mil pessoas aí, né, vão para as ruas, professores e estudantes, no Largo da Batata, para se manifestarem ali também. Agora, uma questãozinha aqui que a gente tem que levantar no seu programa, Wagner, é o seguinte: em meio a essas manifestações estão infiltrados ali pessoas mascaradas e pessoas também do grupo Black Blocs, que é um grupo anarquista. Eles não têm um líder, têm ideologias, né, tudo mais, mas não tem um líder. Eles se manifestam e o principal instrumento, infelizmente, é a violência. Agora, o que chama a atenção é que na semana passada, por exemplo, o Sindicato de Educação do Rio de Janeiro apoiou os Black Blocs, o que chamou muita atenção. Por quê? Porque agora o Black Blocs se colocou como um grupo que está merecendo, entre aspas, o respeito de outras instituições, porque através da violência eles estão, quem sabe, intimidando o governo, né, em relação ao que eles estão reivindicando. Agora, violência não é constitucional, não é algo legal diante de manifestações pacíficas. Hoje no Rio a gente espera que não tenha tantos quebra-quebras, já teve alguns. Em São Paulo hoje teve uma tentativa, por exemplo, de invasão à Câmara, e a gente vê esses resquícios ainda de violência e tudo mais. Infelizmente, a violência está constitucionalizada nas nossas manifestações, infelizmente, Wagner. Pois é, Bianca, não é constitucional, não é civilizado, não é educado, né? É terrível quando a gente vê manifestações que, inclusive, são sérias, manifestações que buscam coisas que são interessantes para o nosso crescimento como sociedade, mas aí a violência inserida nesse contexto derruba toda a credibilidade de qualquer manifestação, que é um direito público, inclusive, né? É verdade, Wagner. Mas, Bianca, a próxima notícia aqui, a gente vai para as Filipinas e um terremoto nas Filipinas. Isso deixou a população assustada e também a cidade num estado bastante crítico, né? Crítico. Foi um terremoto, Wagner, de 7,1 na escala Richter. Um terremoto forte. O número de mortos chega a 93, mas esse número pode aumentar, infelizmente. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas. O tremor foi na região central do arquipélago, em uma região turística das Filipinas, e os bombeiros passaram o dia todo procurando vítimas nos escombros. Muitos prédios não resistiram e desabaram, vieram abaixo. Testemunhas disseram que o terremoto durou 1 minuto e teve aí a intensidade, então, de 7,1 graus de magnitude, o que cortou a energia ali do país.
Imagens assim chocam a gente, mas eu digo que a catástrofe não é tanto natural e sim social, porque depois de uma manifestação dessa da natureza, se a sociedade não estiver preparada, o caos maior, o pós, é social, né? E não natural, porque a natureza se manifesta a todo tempo. Agora, se a gente não estiver preparado, aí realmente o estado fica crítico. E a gente vê alguns lugares onde realmente a situação fica muito precária e por dias e por anos, e a reconstrução do local, às vezes, nunca se restabelece, né? Como antes. Agora, Bianca, vamos falar aqui sobre o programa nuclear do Irã. Na Suíça começou um encontro importante para discutir. Exatamente. Inclusive, esse assunto é muito importante, Wagner, porque para essa discussão se reuniram os 6 países mais ricos do mundo. O presidente iraniano, Hassan Rouhani, ele está reunido com 5 representantes do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, Reino Unido, França, Rússia, China e Estados Unidos e mais a Alemanha. A reaproximação, vamos dizer assim, acontece depois de 10 anos de confronto e muita desconfiança em relação à política nuclear do Irã. Rouhani garantiu que está disposto a fazer concessões e sugeriu diminuir o enriquecimento de urânio. E ele quer provar que enriquece o elemento só para uso medicinal e não na produção de bombas atômicas. Em troca, ele quer o fim das sanções contra o setor bancário e de energia do país. Bom, o Irã sofre grandes questões mais para negativas na questão econômica, estão passando por uma onda aí de coisas ruins na economia. E essas sanções que os Estados Unidos colocam, em países da Europa também, afetam muito a economia ali do Irã. Então, o Rouhani ele está tentando, nesse diálogo com os outros países e principalmente com os Estados Unidos, tentar um acordo para, quem sabe, a Europa e os Estados Unidos ainda continuarem ajudando eles. Ele deu essa desculpa, não sei se eu posso dizer assim, mas de que ele está usando o enriquecimento de urânio para uso medicinal e não para a produção de bombas atômicas. O Irã representa um perigo, né? Para os Estados Islâmicos e tudo mais, né? Israel tem muito medo do Irã. Inclusive, Benjamin Netanyahu tem grandes problemas políticos com Hassan Rouhani devido a isso, porque ele acha que eles são uma ameaça para os países islâmicos. Agora, que venham boas conversas dessa reunião, bons diálogos para ver se resolve isso aí e Hassan Rouhani saia com bons discursos positivos para a economia aí do Irã. Legal. Bianca, muito obrigado pela participação mais uma vez. Amanhã a gente se encontra aqui ao vivo. Ok, a gente se encontra aqui para mais uma prestação de serviço. Bom programa para você e parabéns aos nossos queridos professores, Wagner. Com certeza. Obrigado, até lá. Tchau, até tchau. Lá, tchau, tchau. Olha, a gente vai para o intervalo. Mais informações você tem no NT Vale, logo mais às 7 horas da noite, inclusive sobre essas manifestações aí dos professores no Rio de Janeiro. Intervalinho rápido, na volta a gente tem o quadro de tecnologia. A Samela Carvalho vai estar com a gente aqui no estúdio e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre as novidades tecnológicas que sempre ela traz pra gente. Também hoje a gente vai conversar com 2 professoras. Uma professora que tem já uma experiência profissional grande e uma outra professora que entrou profissionalmente há pouco tempo, já tomou a decisão de ser uma professora e a gente conversa com as 2 aqui no seu programa, além, é claro, da sua participação. A gente vai ler. Eu quero saber a sua história. Você tem algum professor que marcou a sua vida? Manda um abraço para ele, conta a sua história aqui pra gente no seu programa. Não sai daí, a gente volta já.